Luciano Subirá, um dos principais mestres da nossa nação, escreveu o seguinte: o segredo para não nos afastar do Senhor nem perder a alegria inicial é desenvolver profundidade na vida espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Bora! E aí, pessoal, como vocês estão? Bem-vindos ao Mergulhe. Essa é a primeira mensagem e eu sou Gustavo da Silva. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é profundidade com Deus. Quantas pessoas estão vivendo um relacionamento superficial com Deus? Tentam limitar o relacionamento com Deus para um dia ou 2 dias da semana. Mas não é esse relacionamento que Deus quer com você. Deus quer um relacionamento profundo e integral com Ele. E eu começo essa mensagem falando sobre a parábola do semeador. Jesus Cristo, nosso Senhor, fala sobre uma semente que caiu num solo pedregoso, que tinha pouca terra. Aquela planta, aquela semente, ela brota depressa, mas ela não cria raízes, pois aquele solo estava cheio de pedras e tinha pouca terra. Aquilo impedia a planta de criar raízes. O resultado disso é uma planta superficial. E ao sair o sol, aquela planta queima e seca. Jesus explica o significado disso em Mateus 13, versículo 20 e 21. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Jesus estava ensinando que aquela semente que caiu naquele solo pedregoso e que tinha pouca terra representa os cristãos que vivem uma vida cristã superficial. E que essa superficialidade em que eles vivem é um risco para a sua vida espiritual com Deus. Pois ao sair o sol, que representa as provações, as perseguições, aquela pessoa logo abandona a fé, logo abandona a Deus. Pois infelizmente essa pessoa não criou raízes profundas em Deus. Como tem cristãos vivendo dessa forma? Talvez você esteja vivendo dessa forma, na superficialidade, tendo limitado o seu relacionamento com Deus a um dia, a 2 dias da semana. Mas, infelizmente, ao vir das provações, se você não tiver raiz, se eu não tiver raiz, nós acabamos secando e abandonando a fé. Mas Deus quer te chamar para a profundidade. Deus nos chama para um relacionamento integral e profundo com Ele. E eu quero ensinar você, a todos nós, a desenvolvermos profundidade em Deus. Mas para que nós avancemos para isso, precisamos primeiro entender o que é superficialidade e o que é profundidade. Deus me deu uma ilustração que representa exatamente o que é ser superficial ou profundo com Deus. Em primeiro lugar, alguém que vive na superficialidade com Deus é como um conhecido. Ele sabe o nome da pessoa, talvez do trabalho, alguém da família, mas só isso. Mas em segundo lugar nós temos o amigo, que representa alguém que vive na profundidade. Ele conhece os maiores desejos, planos, anseios e gostos. Ele conhece aquela pessoa intimamente e profundamente, enquanto conhecido apenas de forma superficial. Agora vocês entendem o que é uma pessoa que vive na superficialidade, que é como um conhecido. Mas alguém que vive na profundidade é como um amigo. Mas aí está o nosso ponto-chave de como desenvolver profundidade. Aquele amigo,
Um dia foi um conhecido. Ele precisou desenvolver aquela amizade. Assim também é conosco. Precisamos desenvolver a nossa intimidade, a nossa profundidade com Deus. E as amizades são desenvolvidas em experiências, em conversas, em momentos juntos. Assim também a profundidade com Deus. Nós a desenvolveremos quando nós começarmos a ter experiência com Deus, quando começarmos a ter uma vida devocional diária, quando pararmos de limitar o nosso relacionamento com Ele a um dia de semana no culto, no domingo, quando nós começarmos a viver todos os dias um relacionamento com Ele. Assim nós desenvolveremos a nossa intimidade, a nossa profundidade com Ele, nosso conhecimento de Deus, da vontade de Deus, será amplo, muito maior do que apenas um conhecido, mas de como um amigo. E Jesus Cristo fala sobre amizade com Ele. E ele fala de um dos pontos principais para nós desenvolvermos essa amizade e essa profundidade com Ele. Lá em João, capítulo 15, versículo 14, ele diz o seguinte: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Ou seja, se me obedecerem, vocês serão meus amigos, desenvolverão amizade e profundidade comigo. Então, se nós vivermos uma vida devocional diária, relacionamento integral todos os dias, pararmos de limitar nosso relacionamento com Ele a um dia de semana e começarmos a obedecê-lo, nós criaremos profundidade, amizade, intimidade com o nosso Senhor. E isso é essencial na nossa fé. Porque, como já foi dito aqui, sem profundidade nós fracassaremos na fé. Porque vindo as provações, nós abandonamos ao Senhor se não tivermos raízes profundas nele. E é isso que o mergulho quer te ajudar. Criar profundidade com Ele, a ter um relacionamento em tempo integral com Ele, todos os dias da tua vida. É isso que o nosso movimento cristão quer fazer. Por isso nós estaremos postando mensagens semanais aqui no YouTube. E também nos acompanhe no Instagram. Lá teremos várias novidades. Esse é o nosso propósito. Criar profundidade, despertar uma geração para a profundidade com Deus. E essa semana eu quero deixar algo bem legal. Eu quero que eu, você, todos nós, estudemos um texto. Ezequiel 47, do versículo 1 ao 5. Ele fala sobre exatamente isso, profundidade com Deus. E agora eu peço que você faça a sua parte. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Com pessoas que você sabe que ele precisa escutar esta mensagem. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.